Texto sobre juventude rural, como ator político, participação e organização e identidade social. Então, esse texto ele vem mostrando os movimentos que os jovens hoje vêm fazendo, as dificuldades que eles vêm enfrentando, e a questão que aparece bastante é dos jovens que vão embora do campo. O porquê que isso acontece, quais são as causas, o que dificulta isso, aos demais jovens saírem do campo. Essas questões aparecem, então, os sujeitos, que são poucos reconhecidos, então, os sujeitos do campo. Eu, como uma sujeita do campo, já fui sujeita e me considero sujeita do campo. Eu falo isso porque ainda a sociedade tem uma visão que no campo é algo de atraso. E essas questões aparecem muito no texto, sobre questões que influenciam a saída desses jovens, né? Então, o que acontece geralmente? Por eles não serem reconhecidos, eles terem ainda a visão que o campo tem a visão urbana, muitos desses jovens saem do campo, migram para a cidade, né? Essa questão de acesso também não mostrou no texto, mas são questões assim que eu acho que deveriam mostrar, são a questão de acesso a informação, acesso a tecnologias, que também influencia, que hoje em dia eu sei que tem, pelas minhas pesquisas de TCC também tem essa questão da tecnologia, que as pesquisas que eu fiz com os jovens, o que mais se debate são essas questões, que eu vou sair do campo porque aqui não tem nem como mexer no celular, porque não tem internet boa, não tem isso, não tem aquilo. Então isso dificulta bastante, e por a gente estar numa era da tecnologia avançada, eu acho que para eles é bem complicada essa situação. Então, o que mais influencia, então, que aparece no texto mesmo, é a questão desses jovens não serem reconhecidos como jovens do campo, né? Então, a questão de gênero também apareceu, ali da questão das mulheres não participarem muito dos movimentos e ter poucas mulheres, né? E eu, como jovem do campo, sujeita do campo, posso dizer também que essa parte de gênero, de que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, eu acho que é bastante forte ainda, porque eu sofri isso. E as questões delas não participarem dos movimentos sociais justamente são para elas não se reconhecerem, não se identificarem como jovens do campo. Então, por isso que não participam, e terem menos mulheres também faz a gente pensar que são as que mais saem do campo, por falta de acesso a terras, porque não tem muito o que fazer no campo sem ter as terras para plantar, para produzir, né? Então, acho que são essas questões que aparecem ali bastante. E, assim, a pergunta, né? Que se eu, quanto sujeita do campo, então, como eu morei no campo, me identifico como jovem, dou no campo e pertenço à categoria social da juventude rural. Só que também acho que não me considero um ator político, do campo, pelas limitações que eu tenho, quanto a participações de movimentos, dificuldade para ser ouvida, né? Porque a mulher sempre tem dificuldade com isso. Eu, como sujeito do campo, digo isso porque eu sei que acontece muito disso. E a dificuldade em poder colocar-se à frente de uma decisão. Essas são as coisas que apareceram assim no texto e que eu refleti bastante quanto a isso. E são coisas que limitam a gente ser um ator político no campo. Eu não me considero.